Olá, senhores passageiros, você está ouvindo o doce som da minha voz. O doce som da minha voz é um oferecimento de, ah, de canecas de louça. As canecas de louça, as canecas de louça, elas vieram. Aliás, deixa eu até ver no Google se existe a louça. As canecas de louça, elas vieram. Ó, o Babalorixá, ou Babá, é um sacerdote que passou por todos os preceitos e obrigações exigidas para tal cargo. É o líder-chefe de um terreiro do candomblé Quetu e de algumas regiões afro-brasileiras, onde o cargo. Nossa, que bosta. É. Então, a gente tá com um problema agora. Porque o podcast é oferecido pelas canecas de louça, porque são elas que. Costumam ser nelas em que eu coloco o meu cafezinho dentro. ahn, e. E aí, tipo, esse café, ele me ajuda muito a continuar aqui nesse podcast. E a gente tem um problema agora, porque lembra quando eu falei aliás, eu tava lendo ali atrás, eu tava lendo a definição de loxa, tá? E não é loxa, né? Qualquer outra coisa que não loxa, o Google entendeu tudo errado, mas eu passei essa informação pra vocês que ninguém pediu sobre absolutamente nada do que estava sendo dito, mas eu acho que talvez alguém possa gostar. Deixa eu dar um golinho aqui no meu café. Hum. Eu tô com um problema agora, porque, tipo assim, lembra quando eu tinha falado do podcast de manhã que eu tava gravando? Então, são 9 horas da manhã de novo. Eu tô aqui gravando outro podcast. Eu não vou mais colocar o título podcast pela manhã, porque. Primeiro, porque senão a minha ideia é talvez fazer tantos podcasts pela manhã aqui que eu precise mudar o nome do podcast para podcast pela manhã e parar de chamar o Doce Som da Minha Voz. E nesse podcast pela manhã fazer alguns episódios especiais do Doce Som da Minha Voz. Não vou fazer isso porque ao mesmo tempo minha voz continua sendo doce pela manhã. Apesar de que uma vez eu ouvi num lugar, eu acho que talvez tenha sido na minha vida. Acho que talvez tenha sido na minha vida. Acho que talvez alguém tenha falado comigo enquanto eu estava fazendo uma narração num trabalho. Que o café ele não é bom pra voz. Deixa eu dar uma golada aqui. O café não é bom pra voz. O certo é as pessoas tomarem água. Porque o café, olha só, ele gera uma pasta na sua. E isso é muito nojento, porque eu acho que as pessoas não deveriam falar isso, porque isso é nojento. Ah, eu lembrei, foi um professor meu que falou isso. Professor, saudades demais dele, se chamava Peixoto. Peixoto, ele tinha. Ele tinha duas peculiaridades, o Peixoto. Peixoto. ah, Peixoto gostava de falar logo depois de fazer. Logo depois de fazer esse som no meio da aula. Ele gostava de falar que era por causa do café, porque o café é ruim pra voz. Ah, hum. Vocês estão sentindo minha voz pior agora? Porque eu acabei de tomar um café. Café é ruim pra voz. E ele tinha uma peculiaridade que. Eu vou tentar explicar a história aqui. Quando eu tava no ensino médio, primeira vez que eu entrei no ensino médio, ah, eu. Deixa eu ver o quanto que eu vou contar dessa história. Vamos lá. Eu vou contar bastante. Se isso me der problema depois em algum âmbito da minha vida, e nem era o que vocês estão pensando, mas se isso me der problema na minha vida em algum âmbito dela, hum, eu conto depois o problema aqui. E aí vocês veem que, tipo assim, nossa, Robert, você fica muito preocupado com coisas nada a ver. Você tem que entender que o mundo não gira em torno de você, nada. As pessoas não estão nem aí, não vão querer dar. Elas vão continuar vivendo a vida depois de você falar alguma coisa. Aí depois eu conto aqui que realmente elas vieram me deram vários problemas com aquilo que eu falei. Aí vocês vão falar, caralho, o Robert tá certo, hein? Ele fala uns negócios, o pessoal fica irritado mesmo, parece que ele realmente é o centro do mundo. Eu sei, eu não acredito mais nessa história de que eu não sou o centro do universo. Eu não acredito mais nessa baboseira de que eu não sou. ah, que não é tudo sobre mim. É tudo. É incrível.
É incrível como é tudo sobre mim, porque às vezes eu falo assim, não, não é tudo sobre mim. E aí o tempo todo eu fico pensando, não, mas é sim, tudo sobre mim. E aí eu tenho alguém conversando ali e tal, e aí as pessoas começam a rir, eu falo, tá falando de mim, tenho certeza que estão falando de mim. Esse é um truque bom. Quando o mundo é sobre. Pensa bem. Pensa bem. Pensa bem se não faz sentido. Peraí, deixa eu dar só uma golada no meu café. Você já tomou café? Tem duas coisas horrorosas: café no copo e café no canudo. Nossa, o café no canudo deveria ser usado psicologicamente, tal como laranja mecânica, é, numa tentativa de mostrar para as pessoas como o canudo é ruim. Tipo, as pessoas gostam de canudo. Peraí. As pessoas elas gostam de canudo porque ele é útil, tá? Eu sei que todo mundo fala, ah, por que que, como é que é? Eu não tô acompanhando as notícias. Ah, mas eu tô acompanhando o canal do Gilberto Barros. O Gilberto Barros, ele tem um canal de notícias políticas. É sério, o Gilberto Barros, lembra dele? E o Gilberto Barros é interessante porque eu. Nossa, gente, deixa eu ver se eu anoto em algum lugar tudo que eu preciso falar, porque eu já tenho assunto suficiente para quê? Pra uns 3 episódios. E eu tô pulando todos eles. Deixa eu ver aqui. É, eu ia falar do Peixoto. Eu ia falar do centro do mundo. É, depois eu ia falar do Canudo, é isso? Eu ia falar do Canudo. Depois eu comecei a falar do Gilberto Barro. Como é que eu fiz isso, gente? Como que eu fiz isso? E eu ainda tive a pachorra. Eu tive a indecência de falar que a minha cabeça não funciona de manhã. Como é que eu fiz isso sendo que eu vou de canudo plástico a Gilberto Barros? Tem que ter algo aqui no meio que eu perdi. Tem que ter algo nesse caminho aqui pra eu falar que eu não falei. Notícias. Tá bom. Eu tô falando das notícias de Canudo. Tá, vamos lá. O negócio é o seguinte, gente. O Gilberto Barros era um cara quando eu era. Eu vou de trás pra frente agora. O Sorrabi Otraleg, que é o Gilberto Barros de trás pra frente. Ele, ele era um cara, que todo dia no sábado, todo dia, quando eu era criança, eu acordava e eu falava assim: Caraca, que foda vai ser hoje, sabe por quê? Porque eu vou ver o Gilberto Barros. E eu adorava, eu achava que o Gilberto Barros, ele era uma das pessoas mais carismáticas da televisão brasileira. Eu realmente não entendia como que ele tava na Band, sabe? Eu já tinha noção já de audiência, você tá ligado? Porque eu não tenho máquina de bob aqui em casa, e por isso, tipo assim, eu sempre achei, esse negócio aí de quando começou todo mundo a falar do, começou todo mundo a falar, o celular te ouve, o Google está te ouvindo, não sei o que, sei o que lá. Quando começou a todo mundo falar isso aí, nossa, que dia tá foda hoje, gente, eu tô aqui, nossa, hoje tá muito bom. Hoje tá um dia perfeito, cara. Eu não sabia que poderia ser tão bom. Eu tô acordando aqui, ó. Eu tô tomando um café, gravando um podcast. E agora vai ficar ótimo, peraí. Hum. Então, o negócio é o seguinte. E quando todo mundo ficou falando, o Google te ouve. Aí eu fiquei até vendo uns vídeos na internet divertidos esses dias, que era um cara que ele gravava um vídeo dele falando várias coisas ao longo do dia. E aí depois no final do dia, ou no final de 3 dias, eu não lembro bem como é que era a conta dele, ele ele abria o celular gravando e tal, pra ver se o Google tinha ouvido e se as coisas que ele falou ao longo do dia de propósito apareciam em anúncio. É, Plot twist, apareciam às vezes sim, às vezes não. É meio que isso, assim. Então,
O Google é inteligente a ponto de... Esse é um lance, assim, tipo, o Google é inteligente a ponto de saber quando você tá tentando mentir pra ele, sacou? Eu sempre pensei nisso, assim, porque eu já tentei fazer um barato desse mesmo. Eu já tentei fazer um barato desse. E o Google é inteligente, ele sabe. Por que ele não saberia, sacou? E por que ele mostraria se ele sabe? Enfim. É, o lance antes de fazer esses testes é falar assim. É falar bem alto. O Google nem tá me ouvindo, hein? Nossa, ainda bem que o Google não tá me ouvindo agora. Que aí o Google vai mais. Ah, ele realmente acha que a gente não tá ouvindo. E aí ele talvez caia nesse truque. Mas no mais ele super sabe. Você tem que falar com ele e tentar enganar ele dessa forma. Mas eu achava o Gilberto Barros super carismático e tal. E por isso que eu tô falando esse negócio do Google, eu sempre achei que tudo em volta no mundo tava tava me observando. Era um lance meio não era show de Truman, porque eu achava que a vida era a vida mesmo, mas eu achava que tudo em volta já era uma meio conspiração, assim, sabe? O negócio do Google não é conspiração, ele realmente tá te ouvindo, tanto que esse cara, ele fala sobre o gato dele várias vezes e no final do dia aparecem anúncios de gato. É, e aí, foda-se, às vezes é porque ele nem tem gato, sacou? Ele fez isso. Mas eu achava que, por exemplo, assim, pra você ter o seu número lá no Ibope da sua casa, do que você tá vendo, você tem que ter na sua casa, isso poucas pessoas sabem, na verdade, acho que todo mundo sabe. Se a gente fizesse um Ibope de quantas pessoas sabem sobre o Ibope, porra, daria mó Ibope. As pessoas sabem bastante, eu vou falar aqui mais uma vez, que você precisa ter a máquina do Ibope na sua casa. E é doido, porque a máquina do Ibope, você não vai na loja chamada Máquinas Ibope, o maior Ibope do Brasil. Você não vai nessa loja e compra compra uma. Caralho, eu tô realmente com dificuldade. É porque uma máquina, olha só isso. Uma máquina do Ibope. Você compra uma máquina do Ibope, porque se alguém cortar agora vai parecer que eu tô falando um mamá. Ah, o mamá. O Robert falou mamá, o Robert falou mamá. E é isso que eu estou falando sobre ser o centro do mundo, o centro das atenções, tá bom? Por quê? É muito óbvio que se alguém fosse o centro das atenções e todo mundo ficasse falando sobre essa pessoa o tempo todo, cara, a primeira coisa que eu falaria pra essa pessoa que é o centro das atenções é: você não é o centro das atenções, não. Só pra gente poder falar dela em paz e ela não encher o saco, porque ela tá sacando. Então quando alguém me fala, você não é o centro do mundo, eu falo, o que vocês estão tentando esconder de mim? Tá parecendo. Isso é muito fala de quem tá falando com o centro do mundo. Robert, não é sério, você não é o centro das atenções, não é tudo sobre você. Ah! Porque agora vai ficar bem fácil pra vocês, né? Ficar falando de mim aí. Já que eu não sou, então eu não vou ficar mais olhando. Aí vocês falam de mim em paz, né? Vocês acham que eu sou doido? Vocês acham na cabeça de vocês que eu sou maluco? Só pode. Cortei o tema aqui, centro das atenções. Mas a máquina do Ibope, você não pode ir na loja da máquina do Ibope, comprar ela e ligar na sua televisão tal com o cabo HDMI. Você não pode fazer isso. É, alguém vem na sua casa e instala a máquina do Ibope. Costuma ser em casa de professores, assim, claramente é por isso que a Globo tá em primeiro lugar, porque professores são comunistas e ficam assistindo a Rede Globo. Mas, ah, casos de professores, casos de pessoas. Não é dessa ralé, não é desses hippie que a gente é, assim. A gente não tem máquina de Ibope. Mas eu achava que toda televisão tinha uma máquina interna ligada numa rede virtual que, que ninguém sabia o que era, mas no futuro a gente ia conhecer como 4G, sei lá. Ou por isso só numa ED mesmo. E tudo que a gente via na televisão acabava caindo nesse número, assim, as pessoas sabiam. É, eu não entendi por que não tem isso, assim. Hoje em dia tudo tem internet, por que não tem isso em todas as televisões, sabe? É contra a lei? Deve ser contra a lei. Deve ser contra a lei pegar a privacidade dos outros desse jeito. Mas e daí, parceiro? As coisas serem contra a lei não é uma coisa que tá barrando muito os negócios no mundo.
E tipo, quem vai preso? Quem vai ir preso nessa? O presidente da Samsung vai ir preso? Cara, faz uma lavagem de informação, sacou? Tipo assim, fala que foi um, depois o outro fala que foi outro, e depois, beleza, você tipo lava dinheiro, só que lava dinheiro com responsabilidade. Lava a responsabilidade, na verdade. E isso vai gastar muito dinheiro. Depois vocês podem lavar esse dinheiro também, dar pra alguém. Ninguém vai ir preso, sacou? Por que não fazem isso de uma vez? Eu entendo muito do mundo, eu sei quando tem algum perigo de ser preso ou não. É, e o que me volta no primeiro tema, que é o Peixoto. Mas, sim, o Peixoto é, mano, é gangsta das ruas, professor Peixoto, velhinho, gordinho, mas já foi, por exemplo, isso que eu vou falar agora podia me dar cadeia. Peixoto, velhinho, gordinho, já foi um serial killer de sucesso. É, o serial killer de sucesso, se você parar pra pensar, é o serial killer que não matou ninguém e não foi preso. Esse é o serial killer. Eu sou um serial killer de sucesso. Porque todo serial killer, quando a gente fala você é um serial killer, cara, ele fracassou muito. Porque, tipo assim, tá bom, ele matou muita gente. Mas, assim, no final das contas ele foi preso, sabe? E ele mandou muito mal, porque. Eu tô vendo aquela série Mind Hunter antes de dormir. Me parece. é, que o foco principal desses caras é, na verdade, a fama, né? Eles gostam da fama e ter uma ereção de vez em quando. O que basicamente é o meu foco também na minha vida. Eu acho, assim, ter fama e ter uma ereção de vez em quando. É, mas ser preso não necessariamente. Tanto que eles tentam fugir e tal, sabe? Tipo, eles não matam alguém e se entregam, sabe? Não é o lance deles. Eu entendo que eles gostam de alguém indo atrás dele, igual quando eu gostava da Daniela na segunda série, e aí eu fazia um negócio horroroso, eu roubava a sandália da Lilica Repelica dela e jogava no lixo para ter atenção dela, mas fingia que tava comigo para ela ficar correndo atrás de mim, porque isso é puro Freud. Que? Isso é puro. Isso é pura infantilidade. É só isso, eu não vou justificar nada. Isso é pura demência. É, porque eu percebo que até hoje nos meus relacionamentos, em todos que eu tive, eu preciso um pouco que a pessoa corra atrás de mim pra mostrar que ela quer e tal. Eu corro atrás das pessoas. Eu não entendo isso, não. Mas eu acho ruim, tá? Vocês não acham que eu. Vocês não acham que quando eu falo, eu sou assim nos relacionamentos, vocês não acham que eu faço isso, não, tá? É uma constante luta pra não fazer. E eu não faço. Eu não vou jogar isso pra cima de ninguém, tá? É, mas. ah, eles não querem ser presos. Então todo serial killer é um serial killer de insucesso, a não ser os serial killers que a gente até hoje não sabe que existiram. E esses também são serial killers de insucesso. O único serial killer de sucesso que existe foi o professor Peixoto, que não matou ninguém, tá solto, tem uma família e tal. É, deixa eu anotar aqui, Peixoto, serial killer. Mas então, esse negócio do Google é isso, assim. Quando todo mundo falou, nossa, o Google tá te ouvindo o tempo todo, eu já ficava, a gente tá todo mundo ouvindo a gente o tempo todo, sabe? Esse negócio das paredes têm ouvidos, sabe? As paredes têm ouvidos, as paredes têm ouvidos. Eu acredito que, tipo assim, os ouvidos têm parede, não sei se vocês sabem disso. É, e aí eu acho que alguém falou errado alguma hora, sacou? E tava falando. Ou um cara que olha o ouvido e tal. E ele falou. Ele era pra falar assim: o seu ouvido tem paredes. Ele tava estudando sobre isso, ele falou as paredes têm ouvidos. E todo mundo começou a ficar meio neurótico a partir desse dia, porque ele falou errado. Foi um mal entendido, na verdade. É, tanto que você não pode enfiar um cotonete bem fundo lá, porque tem a cavidade lá do fundo, tem a parede lá do fundo. Você vai quebrar essa parede e fode tudo. E as paredes do ouvido realmente têm ouvido, assim. E você não pode quebrar ela. Tem coisa aí, hein? Tem coisa aí, não pode quebrar. Mas aí. Acho que isso não vai a lugar nenhum, né? Mas. É isso, assim. Eu não acho que. A minha opinião é que eu não acho que as paredes têm ouvidos, assim. Mas onde ficam as televisões?
costumam ficar encostadinhas na parede. Eu nunca vi uma televisão no meio da sala, coisa assim. Mas as televisões costumam ficar lá, bem na parede, assim. Então, na verdade, é só pra gente culpar, é um álibi, entendeu? É um álibi. O dono da Samsung também falou as paredes que tem ouvidos, pra eles poderem fazer isso o tempo todo. O dono da Samsung parece que é o alvo principal aqui desse podcast de hoje. Mas ele não vai ser preso, fica tranquilo. Enfim, eu sempre acordava sábado louco, mas louco, pra ouvir o Gilberto Barros e ver o Gilberto Barros. Às vezes eu nem via, eu só ouvia, tal como o doce som da voz de Gilberto Barros. Mas aí, porque eu achava que, tipo assim, porra, eu vou ver aqui porque vai dar número pra esse cara. Eu achava que era o cara, o dono do programa, igual o Faustão é dono do próprio programa dele. E aí eu dava número pra ele. Vocês sabiam disso, que o Faustão paga o horário dele na televisão? Isso tem muita cara de ser mentira. Eu não vou nem procurar, não, porque eu acho bacana alguém que parece que odeia tanto o que faz pagar pra fazer isso ainda por cima, sabe? Que é o caso do Faustão. Talvez o lance dele seja esse, tipo, e é isso que eu respeitaria no Faustão, sacou? Tipo assim, ele odeia fazer aquilo, ele paga esse horário pra Globo. Todo ano ele paga um horário pra Globo pra eles serem obrigados pra eles serem obrigados a botar um Faustão lá, porque o Faustão sente um prazer sádico em entrar no dia das pessoas, na cara delas, na televisão, na casa delas, só irritando. Ele depois que, tipo assim, ele parece estar morto o programa inteiro e usa roupas caras e tal. Mas. Ele faz tudo ruim. Ele faz tudo ruim de propósito. E quando ele sai do estúdio, ele faz. Eu estraguei o dia daquelas pessoas. Ia ser muito foda. Eu respeito muito o Faustão. E o Faustão ia ser o Andy Kaufman brasileiro se ele fizesse um negócio desse. Eu ia adorar. Maior comediante. Depois do Louro José, claro, que é o real. O Guinho da Palmeirinha russo. Porque o Guinho da Palmeirinha é o Louro José brasileiro. O que mais eu tinha pra falar? Eu gostava muito do Gilberto Barros. E a porra do Gilberto Barros agora tem um canal. E aí depois eu fui saber isso, que o Gilberto Barros, na verdade, ele começou na carreira dele tal como o Datena, assim, sacou? E o Datena também tentou fazer programas de entretenimento e tal. Mas o Datena é um Faustão que deu errado, assim, ele realmente era muito ruim, O Faustão, o Faustão, você olha pra ele, você tenta ver que a vida dele é meio feliz, assim, mas o Datena, putz, cara, o Datena tentando fazer os outros sorrirem, esse cara tá muito, vocês têm isso, eu olho pro Datena, eu sinto, esse cara brocha tem 8 anos e ele não é feliz com a família dele, ele tem problema com as filhas, com certeza, ele briga com elas, e aí ele culpa, tem uma hora que enquanto ele tá brigando com as filhas, ele fala: você não entende! Eu estou doente pela TV! Sabe, tipo, eu vejo loucuras e desgraça o dia inteiro, e você aí, fazendo essas coisas, você não sabe nada da vida! Você não sabe nada da vida, meu! Você não sabe, eu vejo loucuras o dia inteiro, meu! Sabe, um negócio assim. Enfim, e aí o que acontece é que hoje em dia eu tenho a mesma opinião sobre o Gilberto Barros. Porque o Gilberto Barros tem um canal de política no YouTube em que ele não fala lé com cré e só fica muito irritado com coisas clichês. Assim, eu tenho a impressão que o Gilberto Barros tem um release que chega pra ele por e-mail que chama assim: frases básicas da política brasileira. E ele se informa por isso. Eu vou te mostrar um pouquinho, ó. Só vai mal, tem que continuar bem. Essa história de que tudo vai mal, não. Aliás, o Brasil só vai mal porque tem o que merece por enquanto. Por enquanto. E nós vamos arrebentar. Esse país vai dar certo. Já tenho provado a vocês que os... É isso, assim. Não tem, o programa dele é só isso o tempo todo, assim. Ele falando, a gente. Eu juro que ele falou. Depois desse trecho, ele fala assim: esse Macron é um ingênuo. Ele fala isso: o Macron é um ingênuo. De onde pode vir a informação de que o Macron é ingênuo? Tipo assim, eu já ouvi muita coisa na minha vida. Eu já ouvi coisas na minha vida, por exemplo, o Hitler era um cara inteligente. Eu já ouvi essa frase.
O Hitler, ele era mau e tal, mas ele era um cara inteligente, porque ele usava o gás de um jeito inteligente pra matar as pessoas. Eu já falei isso algumas outras vezes aqui, porque eu vi que assim, ele era um gênio da guerra. Ele era um gênio, sabe? E eu fico, caraca, tá bom, ele era um gênio, mas assim, ele odiava negro e judeu, então ele era meio burro, sabe? Vocês têm que pegar todo o contexto. Você não pode admirar uma pessoa porque ela fez um negócio. Ah, não, nisso aqui eu admiro o Hitler, nisso aqui não, sabe? Não é como se as pessoas fossem As pessoas não são. As pessoas são um pacote da TIM, entendeu? Você não pode, assim, escolher isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Sabe? Não é assim que funciona, principalmente no capitalismo. Quando você vai admirar uma pessoa, ou quando você vai admirar um produto e tal, você tá meio que pagando e dando dinheiro por tudo que ele engloba. Eu já expliquei isso aqui, acho que, aliás, no episódio do Louis C.K. Então, assim, não faz isso. Ainda mais com Hitler, gente. Pra que você tá fazendo isso? Tem várias outras pessoas que tem. Eu tenho certeza que tem várias outras pessoas que você pode falar. Ah, esse cara é um gênio da guerra. Esse cara aqui até que falava frases interessantes também. O que mais agora eu devo falar? Eu tinha um negócio pra falar de Canudo? É isso? Parece que eu tinha. Mas eu vou ter que ir embora também. Porque eu tô nesse lance aí de gravar podcast cedo e tal. Deixa eu ver se eu tive um sonho legal hoje. Eu não sei se deu certo esse aqui, né? A ideia. O meu problema é esse, assim. Eu gravei o podcast um dia quando eu acordei. E, cara, o meu dia foi muito bom, sabia? Eu conversei melhor com as pessoas. Eu fico muito mal quando eu não consigo contar piada pros outros, a verdade é essa. E eu ficava muito mal também, por exemplo, quando eu via o Chandler no Friends, e ele era super engraçado com todo mundo, eu ficava assim, gente, eu não consigo ser assim, como é que as pessoas vão me amar? Porque todo mundo fica falando, né? O melhor personagem de Friends é o Chandler. E aí, eu acho que talvez só de raiva eu falo que é o Ross, e eu acho isso mesmo, eu acho que o melhor personagem de Friends é o Ross. Eu não acho que ele é o melhor amigo de Friends, o que é algo horroroso, porque a série é meio sobre isso, mas ele é o melhor personagem da série Friends, é um péssimo amigo, talvez. Mas eu ficava meio mal, tipo, porra, não consigo ser engraçado e tal, isso me deixa mal. E depois eu vi, porra, mas o Chandler tem 7 roteiristas pra fazer a fala dele, eu só sou uma pessoa só, é claro que ele vai ser mais engraçado que eu. Bui, aí eu me convenci desse jeito. Se alguém me falar que o Chandler só tem um roteirista. Mas também os caras estão sentados lá, né? Enfim, eu não acho que o Chandler poderia existir na vida real, assim como eu não acho que nada em Friends poderia existir na vida real, porque parece que eles não trabalham na hora nenhuma. Eu sei, às vezes aparecem eles no trabalho, mas é tipo 5 minutos num dia. E sempre aparecem eles no trabalho e eles dão um jeito de ir embora. E sempre eles estão naquela porra daquele café 3 horas da tarde, conversando pra caralho. Esses caras não trabalham. Eu li um texto esses dias que minha namorada me mandou. Eu não falei do Peixoto. Peixoto vai ficar pro próximo episódio, então. O próximo episódio vai se chamar O Serial Killer Peixoto. Grande sucesso. Biggest hits. Not killing anyone and don't be in jail. O que eu tava falando? O Friends, ele fez sucesso porque ele saiu numa área de abundância. Num período de abundância econômica. Por isso que foi uma série que fez muito sucesso, porque foi uma das primeiras sitcoms, né? Teve Seinfeld e tal, mas tava falando por causa do sucesso de Friends. E um dia eu vou ler esse texto pra vocês, não hoje porque eu tenho que ir embora, mas porque era uma época de abundância econômica e é a primeira vez que o núcleo da série sai. A primeira não, porque teve Seinfeld, mas assim, o núcleo sai da família e vai de maneira leve para os amigos, porque as pessoas agora têm dinheiro e não precisam mais ficar com família e tal, não existe mais essa ligação de fato. E também tem o lance de que são problemas bestas, assim, são problemas leves e coisas de quem tem muito dinheiro vai ter que lidar, assim. Então era tranquilo, era uma época sem preocupações reais e tal. Por isso que esses filhos da puta não trabalham. Entendeu? Tipo assim, se essa série não faria muito sucesso se ela fosse realmente uma representação da vida, sabe? Se não fosse um American Way of Life vendido descaradamente. Mas esses caras não trabalham, velho. Eu fico chocado com isso. Eu fico muito chocado. Às vezes eles estão no trabalho. Aí é fácil ser Friends, né?
Eu quero ver. Porra, eu tenho uma amiga que eu quero ver há muito tempo. A Gabi, tô com saudade da Gabi. E eu não posso porque eu trabalho daqui a pouco até depois. E eu não vou. E ela também, depois ela trabalha de noite, ela dá aula também, caralho. E aí? E agora? Não vamos ver. E a gente é friends. E não consegue se inspirar nessa porra dessa série. Essa série é um perigo pra nação, a verdade é essa. Qualquer coisa que tenha muitos artigos na Vice é um perigo pra nação. Porque eu fico assim, pô, mas o Ross e a Rachel se veem várias vezes. Eu não consigo ver minha amiga, cara. Porque a gente tá trabalhando e a gente adora Friends, esse que é foda. Ah, essa série vai me deixar deprimido. Beijo, tchau. Até semana que vem. Você ouviu o doce som da minha voz? Eu falei isso no começo de novo? Eu não sei. Tchau. Até semana que vem, caralho. Eu quero vir aqui todo dia agora. Foda-se, me faz bem. Mas hoje é o dia que a gente vai ver se isso me faz bem de verdade. Porque pode ser que hoje eu. Aí vai estragar tudo. Porque eu gravei o podcast e falei, meu dia foi bom, conversei com as pessoas e tal, etc, etc, etc. E aí, dessa vez eu vou gravar, não vai ser tão legal o episódio. E meu dia não vai ser tão legal. Eu vou falar assim, perdeu o efeito! E aí eu vou tentar de novo, só que aí da próxima vez eu vou tentar mais nervoso, então não vou mandar tão bem. E aí eu vou ficar nervoso, ai meu Deus do céu. Aí eu tenho que fazer uma terapia, voltar aqui no próximo dia e falar, não, agora deu certo, agora deu certo. É que nem quando você brocha. É isso. Esse podcast talvez seja a minha primeira brochada pela manhã. Beijo, tchau. Até amanhã. Você ouviu o doce som da minha voz? Mande para os seus amigos.